O pragmatismo é uma filosofia que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e seus principais fundadores foram Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey. A ideia central do pragmatismo é que o valor de uma ideia ou teoria é determinado pela sua utilidade prática. Em outras palavras, eu posso aqui tentar responder sobre o que é pragmatismo, dizendo que ao invés de se perguntar se algo é verdade ou falso em termos absolutos, você deve avaliar se isso funciona na prática e se é útil para resolver problemas reais. Esse pragmatismo, que é, na verdade, o empirismo, tem no valor prático, isto é, no êxito, o critério da verdade. Então, os seus representantes, tanto William James quanto John Dewey, muita gente aponta também o Leroy, Papini, etc., eles vão acreditar ao pragmatismo uma sistemática, vamos chamar assim, uma maneira de reflexão, de pensamento que será empírico. Na ciência, nós assim precisamos entender, pode ser visto isso como uma espécie de uma condição para se reconhecer a verdade de uma lei ou de uma teoria. Se esta lei ou teoria oferecerem, de certo modo, a possibilidade de se tirar dela aplicações práticas. Foi o que eu falei, foi o que eu acabei de falar anteriormente. Mas como que funciona o pragmatismo? Para entender o pragmatismo, pense em uma abordagem prática e adaptável para resolver problemas. Imagine que você está tentando melhorar suas notas na escola, por exemplo. Imagine que você está tentando ganhar mais dinheiro. Ou imagine que você esteja tentando melhorar a sua saúde, a sua relação com seus familiares, amigos, vizinhos, etc. Então, em vez de se perder em teorias sobre como estudar melhor, o pragmatismo ele vai sugerir que você experimente diferentes métodos de estudo e veja qual, de fato, pode ajudar você a aprender melhor e obter notas mais altas. Por outro lado, vamos entender uma coisa. Uma religião é tida por verdadeira quando é o quê? Moralmente benéfica. O pragmatismo vai justamente se contrapor ao racionalismo, para o qual uma coisa não é verdadeira porque é útil, mas é útil de ensinar porque é verdadeira. Fica bem claro isso, né? Que o pragmatismo ele vai buscar o verdadeiro. Ele extrai da realidade esse verdadeiro, essa verdade dele, daquele dado a ser
analisado, a se refletir filosoficamente. Mas vamos entender o que eu falei anteriormente sobre o estudo eficiente. Vamos considerar dois estudantes, Ana e João. Ana lê vários artigos sobre técnicas de estudo, mas nunca coloca nada em prática. João, por outro lado, decide experimentar diferentes técnicas. Ele tenta resumos, flashcards, grupos de estudo e anotações. Ele percebe que estudar em grupo é usar flashcards, funciona melhor para ele isso. Então, o pragmatismo valoriza a abordagem de João, porque ele testou e ajustou suas estratégias até encontrar o que realmente funciona. Um outro exemplo que nós podemos aqui citar, o segundo, de hoje, seria em relação à tomada de decisão no cotidiano. Vamos entender isso. Digamos que você está pensando em qual esporte praticar. Em vez de escolher um baseado apenas no que seus amigos estão fazendo ou no que parece mais popular, você decide experimentar alguns esportes diferentes, como basquete, natação e vôlei. Depois de experimentar cada um, você percebe que gosta mais da natação, pois é mais relaxante e se encaixa melhor na sua rotina. O pragmatismo valoriza essa abordagem prática de experimentar e escolher com base no que funciona melhor para você, ao invés de seguir apenas a opinião dos outros. O pragmatismo não é Maria vai com as outras de maneira nenhuma. Ele tenta ser autêntico. Terceiro e último exemplo de hoje seria o planejamento de projetos. Imagine que você tem um projeto de grupo para o seu trabalho. Pode ser o trabalho, pode ser a escola. Estou aqui apenas exemplificando. Então, o pragmatismo sugere que, em vez de se prender a um plano fixo que você achou na internet, você deve trabalhar com sua equipe, testar diferentes abordagens e ver o que realmente funciona para completar o projeto de forma eficaz. Isso pode significar mudar o plano várias vezes, ajustar as tarefas e até mesmo reavaliar o que precisa ser feito. O importante é ter foco. O pragmatismo visa isso. O pragmatismo visa isso, visa o foco. Visa focar nos resultados práticos e no que leva a uma conclusão bem sucedida do projeto. Mas vamos entender uma coisa que nós podemos, sustentar a respeito do pragmatismo. Ele tem alicerces e é divulgado por ninguém menos do que William James, William James é o grande nome do pragmatismo, irmão do Henry James, e também, por que não dizer, um dos pais da psicologia contemporânea, moderna contemporânea, mas melhor dizendo, moderna e contemporânea, aquela psicologia que vem dos Estados Unidos, americana. Então, nós podemos entender que o pragmatismo teve sua época de glória no final do século XIX e no início do século XX. Ele quase desapareceu, tá? O pragmatismo, na verdade, poderia ter sumido. A Europa não, digamos, compreendeu, a sua maneira de pensar, de
buscar a verdade, aquilo não soou bem aos intelectuais europeus do século XIX e nem no início do século XX também, XIX e XX. Então, o pragmatismo hoje, ele tenta subsistir. Nós temos em oposição ao pragmatismo a metafísica, por exemplo, a ontologia, o próprio racionalismo. Pois bem, a filosofia pragmática, ela pertence aos Estados Unidos da América. Mas quais seriam os benefícios do pragmatismo? Vamos tentar entender quais são esses benefícios. São 3. O primeiro benefício é a flexibilidade. O pragmatismo nos ensina a ser flexíveis e adaptar nossas abordagens conforme necessário. Se algo não está funcionando, você ajusta e tenta algo novo. Foco em resultados. 2. Foco em resultados. Em vez de se perder em teorias e ideias abstratas, você concentra sua energia em encontrar soluções que realmente trazem resultados práticos. O pragmatismo ele visa resultados práticos sempre. Terceiro e último benefício do pragmatismo de hoje seria a resolução de problemas. O pragmatismo é excelente para enfrentar desafios, pois ele vai exatamente nos incentivar a testar e ajudar nossas estratégias até encontrarmos a solução mais eficaz. Posso concluir um raciocínio sobre o pragmatismo. O pragmatismo ele é uma filosofia que vai nos ajudar a focar no que é útil e prático. O pragmatismo também nos ensina a experimentar, adaptar e ajustar nossas estratégias até encontrarmos o que realmente funciona para resolver nossos problemas e alcançar nossos objetivos. Portanto, a lição dada por William James e John Dewey seria essa: que o pragmatismo pode ajudar você a enfrentar melhor os desafios do seu dia a dia. Imagine seu cotidiano com o pragmatismo. Ele vai ter resultados, ele vai dar a você resultados. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: o pragmatismo ele é também uma doutrina ou um sistema filosófico que vai observar êxitos de maneira crítica, de maneira focada e conceitual. Eu tenho certeza que ao buscarmos, compreender esse pensamento pragmático de hoje, fica mais interessante compreender também o ser humano. Porque na minha opinião, humilde opinião, o que nós vivemos hoje é uma forma de modus vivendi pragmática. O ser humano hoje ele é mais pragmático do que ele era há muito tempo atrás, porque o que se busca hoje de resultados, o que se tenta
sistematizar para se alcançar um objetivo, uma finalidade através do foco, não está no gibi, né? Nós temos isso praticamente como um modus faciendi. Se você não é uma pessoa com foco, não digo aquela significação focal platônica, em que você vai buscar um foco mais conceitual, extrair de uma experiência um conceito. Não tem muito disso de conceito. O pragmatismo ele busca mesmo o êxito, é o foco para trazer um resultado, porque ele acredita que o foco vai fazer você alcançar muito mais rápido o seu objetivo. E a sociedade de hoje ela é uma sociedade de finalidades. As pessoas buscam incessantemente serem alguma coisa, serem alguém. Cada vez mais todos são pragmáticos. Muitos metafísicos criticam essa conduta, criticam esse modo extravagante, até mesmo intolerante de lidar com questões mais sensíveis, questões mais reflexivas. Então, o que se busca através desse estudo do pragmatismo é compreender isso, é compreender como que a psicologia, como que a filosofia vão estudar ou vão aceitar o pragmatismo, até que ponto elas estudam e aceitam ou são pragmáticas. O grande problema é esse, é ser pragmático hoje. Na verdade, o meu estudo aponta o período que nós estamos vivendo num período pragmático. Nós vivemos uma era pragmática. E eu acredito que o pragmatismo tenha acontecido com a queda das Torres Gêmeas. Ali nos Estados Unidos, o ataque ele foi sensivelmente uma forma de se iniciar um novo período na história em que se busca uma maior satisfação, automotivação, resiliência. Essas são as palavras: resiliência, autossatisfação, empatia. Então, se você não tem esses elementos, por exemplo, é claro que existem muito mais, você não é feliz, você não alcançou aquela eudaimonia grega que tanto se ouviu falar, se estudou no período helenístico, na Grécia Antiga ou em Roma. Então, essa felicidade do homem contemporâneo, ela é possível graças a algum combustível filosófico, vamos chamar assim, alguma reflexão, alguma mentalidade pragmática que existe hoje. É claro que, na minha concepção, também há um comportamento utilitarista, que eu falarei no próximo vídeo. O utilitarismo também está presente hoje na vida das pessoas, do homem e da mulher do Ocidente. O Ocidente hoje é pragmático. E eu creio, da mesma forma que muitos estudiosos falaram, como Lyotard, como Foucault, eu acredito nisso de maneira bem reflexiva. Eu acredito que estamos vivendo um período pragmático. Como eu falei, após a queda das duas torres com o ataque nos Estados Unidos, nós tivemos uma mudança nesse comportamento. E isso já tem alguns anos, praticamente, eu não sei, 10 anos, não sei quando foi exatamente esse ataque, mas
nós talvez já estejamos passando do período pré-pragmático e já estaríamos na primeira fase do pragmatismo. E eu creio que haverão mais fases do pragmatismo para o ser humano. É claro que acredita-se que uma década, acho que Gramsci havia falado que você tem um fluxo de pensamento em 10 anos que é quase que uma geração inteira por trás desses 10 anos. Esses 10 anos de pragmatismo, esses 10 primeiros anos de pragmatismo, eles já se foram. Estamos num pragmatismo muito mais avançado. Já temos aí o avanço da ciência, o avanço da tecnologia e agora o surgimento da inteligência artificial, que são sintomas de que há realmente uma busca no êxito para o critério da verdade. Existe essa representação simbólica da ciência no campo da construção de leis e também de teorias. Tudo gira em torno dessa consciência em foco, em verdade, em resultado. Se você não tiver foco, se você não tiver resultado, você é visto como até um louco, né? Uma pessoa alienada. Então hoje mudou isso, né? E com isso o pensamento político muda também, tudo muda, a consciência, o espírito, já dizia Hegel, né? O espírito, o Geist, esse espírito, esse tempo, né? Esse Zeit, né? Esse tempo, ele está intimamente relacionado com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com aquilo que vivemos e buscamos. Então o ser humano hoje ele é muito mais pragmático. Ele é realmente pragmático. Nunca houve um período como o período atual, em que robôs podem dividir a vida com os seres humanos. Há essa busca, há esse interesse de muitos cientistas. É claro que isso é muito absurdo também e equivocada é a ideia de que o robô vai substituir o ser humano em tudo. Isso não vai acontecer, na minha opinião, assim tão rápido, e é uma ideia, essa sim, absurda. Então é isso. Eu creio que ao refletir sobre o pragmatismo, nós conseguimos entender hoje sobre como sermos pessoas que buscamos algo diferente para compreensão. É claro que não há nenhum objetivo de se apregoar o pragmatismo, e sim para compreender o comportamento, a vida das pessoas. Essa prática exaustiva, esse praticar, essa ação, toda a força produtiva na sociedade, ela tem um resultado no comportamento, na saúde das pessoas. Tudo gira em torno, na minha opinião, tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno do comportamento e também da reflexão, do modo como pensamos e agimos. Esse seria um dos objetivos do canal, que é tentar compreender questões tão sensíveis e pertinentes hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, você se inscreva, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.